Alô, alô, pessoal. Eu sou o Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. Um podcast com gente muito ilustrada, feito os nossos dois convidados, que já a gente vai acessá-los para começar o nosso papo. O bom papo de sempre, de cada quinta-feira do mês, sempre às 8 da noite, às 20 horas, no canal do YouTube da TV Metropolitana de Piracicaba e no canal do YouTube próprio do Ilustre Podcast. Estamos aqui em mais um episódio, já ultrapassamos 100 episódios, e no primeiro ano aqui da nossa TV Metropolitana de Piracicaba, como videocast. Então, seguimos em frente aí com muitos episódios diferentões. Já fizemos semana passada um podcast pela primeira vez fora dos estúdios aqui da nossa TV, sempre trazendo gente muito ilustrada, gente muito ilustre de diferentes áreas, muitos artistas, ilustradores, como esse aqui que vos fala, né? Mas também gente curiosa, gente culta, gente de diferentes áreas aí, como a pessoa aqui que nós vamos conversar, que fala de um assunto que muita gente pode ter curiosidade, mas de repente pode até ter um certo medinho, mas a nossa pessoa aqui, o nosso ilustre convidado, vai desmistificar o que há de misterioso, que pode causar medo nas pessoas, mas ele vai ver que o jogo aqui que nós vamos abordar é algo que é a vida dessa pessoa. Então, sem mais delongas, né? Vamos conversar aqui com o professor, com o mestre, com o árbitro, o professor Roberto Teles, com aplausos aqui. Opa! Salve, professor Teles, seja bem-vindo. Érico, agradeço a oportunidade de estar aqui. O nome do podcast é Ilustre. Ilustre Podcast. Talvez eu... Você não gostou, né, Renato, da entonação? Ele vai né? dizer que ele é uma exceção. Vai. Eu não vou dizer com exceção. Eu vou me sentir lisonjeado por ter sido considerado, de alguma forma, ilustre. Que bom, aí claro. Sim, só temos ilustres e ilustrados aqui. Isso. E vamos apresentar aqui o Renato Ferrante, atualmente editor, como você falou fora do ar, né? Mas um excelente designer gráfico, um profissional aí das artes gráficas, um cara que tem história aí no jornalismo de Piracicaba também, né? Bom, agradeço o teu convite, o prazer de voltar a te ver. Fazia muito tempo que a gente não se via, né? E mando um alô aí para os seus ouvintes, para a sua audiência, teus seguidores, e parabéns pelo podcast. Vamos ver se no final você vai manter esse elogio, né? Nos esforçaremos para isso, né? Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. E vamos mostrar aqui, ilustre espectador, a conexão desses dois amigos aqui, posso chamá-los assim, né? O professor Teles norteou a sua vida pelo xadrez. E você também é um exímio educador, mestre nas duas áreas aí. No caminho do ensino, como é que foi a sua trajetória aí? Claro que uma vida tem muitas histórias, né? E conta aí faz uma linha do tempo aí da sua trajetória como mestre, primeiro nas salas de aula, né? Érico, vou aproveitar para falar um pouco da justificativa do livro, da minha homenagem. Eu homenageei, como abertura do livro, minha professora de primeiro ano do curso primário. Aliás, só para dar o contexto, pode pôr aqui, Danilo, a capa do livro ao qual o professor Teles está se referindo. Checkmate, Memórias de um Árbitro Internacional de Xadrez, capa do nosso querido e saudoso Paulo Caruso, né? Autor Roberto Teles de Souza, e o editor aqui dessa obra está aqui, o Renato Ferrante, pela editora Três Gatos, de sua propriedade, né? Sim. Então, contextualizando agora, desculpa a interrupção. Perfeito. Eu dediquei esse livro, eu ia dedicar ao Renato por ter me estimulado a escrever esse livro. Mas eu dediquei à professora do primeiro ano do primário, professora Irene Gatti,
Eu fui alfabetizado em 1957, faz pouco tempo, mas pouquinho. Bem pouco. E eu falo assim que eu não aprendi somente a ler palavras, eu aprendi a ler o mundo. E eu não aprendi também a escrever palavras, eu aprendi a transformar minhas ideias de forma concreta, alterando o mundo. A atitude, então, é a transformação do pensamento em ideias e atos, transformando o pensamento em atos. Nesse sentido, eu fiz o livro. Basicamente foi isso. Agora, quanto à minha trajetória educacional, sim, eu já no curso primário, nos primeiros anos, não estou nem fazendo nenhum exercício de vaidade. Eu já ajudava todos os coleguinhas que eu via que tinham alguma dificuldade de aprendizagem, matemática. Eu sou filho de uma professora e talvez esse dom tenha vindo até geneticamente. É interessante porque pode ter muita gente também, muitos filhos de professores que de repente tomam o caminho inverso, né? Realmente, por sorte, eu fiz o caminho correto. Então, eu auxiliava muitos colegas, assim, chegava a dar aula particular para alguns amiguinhos, para melhorar. E estava em mim aquilo. Isso aí me acompanhou a vida inteira. Tanto é que, aos 16 anos de idade, eu montei, junto com a Regina João, que é irmã do Turcão, do falecido Turcão, um cursinho de admissão ao ginásio. Eu dava aula de matemática e português. Em tenra idade você dava aula. 16 anos de idade, E ali nascia um professor. Curiosamente, sem que eu soubesse, ali estava nascendo o Liceu Terras do Engenho de Piracicaba. Isso em que época? Anos 1990, não é isso? Um pouco antes, 1966. Isso foi a gênese primeiríssima mesmo. Uterina. Né? Uterina, exatamente. Uterina foi muito bom. Gostei. Daí, então, eu queria fazer exatas. Jogar xadrez já é uma forma de gostar de pensar racionalmente. Sim. E fui para a matemática. 2 anos e meio em matemática, não por vaidade, era um bom aluno. Mas eu comecei me despertar para ciências humanas. Olha isso. E havia na Unesp um curso de ciências sociais. Falei, eu vou fazer. Eu terminei o 3º ano, não fiz o 4º de matemática, fui para ciências sociais. E ali comecei a estudar muito sociologia, posteriormente fiz pós em filosofia e fiz vários outros cursos. O último curso que eu fiz, faz alguns anos, psicanálise. Eu fiz só por curiosidade intelectual. Apenas, né? Porque é verdade. Porque só isso. Eu costumo dizer que o Tele é um polímata, mas ele toma isso como uma ofensa. Para os desavisados pode soar como uma ofensa. Porque eu não sabia o significado. É um dos únicos que restam na face da Terra. E talvez seja um dos únicos que resta que sabe o significado da palavra polímata. Explica aí para os seus ouvintes. Pode explicar. Não, um polímata é um homem que tem conhecimento e sabedoria em todos os ramos do saber, da matemática, da filosofia, da história, da literatura. Então ele tem um domínio quase que universal do conhecimento humano. Mas não é um Google. Não é um ele Google. Ele é um legítimo ele é de carne sabedor. E osso, isso. E sabe mesmo. Não é que nem jornalista, desculpa, Danilo, a ironia aqui, mas aquela coisa de que o jornalista, talvez você concorde comigo, viu, chefe? Que o jornalista é considerado uma espécie de especialista em generalidades. E não é o caso do professor. Considerando o jornalismo hoje, isso já seria um elogio. Pois A sorte é que o Danilo tem idade suficiente para não entrar nessa estatística, nessa categoria nova aí, né? Dos jornalistas Nutella. Certa vez um aluno me perguntou, professor Teles, como que o senhor sabe tanta coisa? Eu me dediquei, li muito, mas eu ironizei. Eu falei, que eu leio tirinhas de chicletes desde a infância. Mas a verdade, eu estava fazendo uma crítica, porque esse aluno em especial, eu gostava muito dele, ele era educado, mas ele não gostava de ler. É mesmo? Então, porque ele não tinha despertado ainda o gosto pela leitura. Faltava alguém que desse aquele... Esse eu brinquei com a tirinha de chicletes, ele ficou olhando assim. Eu queria dar um exemplo aqui da
da sabedoria e do prazer que é conviver com o Teles. A gente frequentemente vai almoçar juntos, né? Aí o Teles passa em casa e eu gosto de fazer uma brincadeira que é mais ou menos assim, eu entro no carro e digo, Teles, a pergunta que não quer calar hoje é, olha só, o ser precede a existência ou a existência precede o ser? Nossa, é quase a coisa do Tostines vende mais porque é pesquisa. E daí ele responde assim, Platão já dizia na Grécia Antiga, e começa aí assim, eu classifico como uma aula extraordinária de filosofia que vai da Academia de Platão até a filosofia martelada de Nietzsche. Almoço, né? Não, isso andando de carro até chegar ao restaurante. Chegar no almoço. Depois tem intervalo, que é almoço e prossegue. Então eu considero um privilégio de vida mesmo desfrutar da amizade, da imensa sabedoria aqui do meu amigo. E sobretudo da modéstia. Sim, ele é uma pessoa modesta. Acho que é uma característica dos sábios, eu imagino que seja, não? Sim, exatamente. Porque pode ser que muita gente se sinta oprimida por tanta sabedoria, e que é algo natural da pessoa, né? Mas o Teles tem essa capacidade de transmiti-la de uma maneira que, digamos, não ofende a ignorância e nem o coloca num nível abaixo. Ele fala de igual para igual, como, enfim. O processo do conhecimento é meio socrático. Sócrates dizia, tudo que sei é que nada sei. Na verdade, parece um paradoxo, como que eu sei, e tudo que eu sei nada sei. Mas uma pessoa que está evoluindo, ela precisa ter a humildade de saber que tem que conhecer sempre mais, né? Sempre mais. E é engraçado, né? E por outro lado, os ignorantes têm tanto orgulho de um suposto, dessa suposta sapiência conferida pela ignorância, né? Quer dizer, o orgulho de não saber. E não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Ou aquele conhecimento de Google, de Wikipedia, enfim. Tempos sombrios. Muitos. Mas estamos aqui para resistir de alguma forma, né? Sim. Tanto que estamos aqui, né? Então, professor, já deu para ver que com 10 minutos aí, você passeia, dá para perceber quem não o conhecia, se passeia por muitas áreas do conhecimento, né? E onde que o xadrez amarra essa história toda aí? O xadrez é uma atividade de raciocínio lógico. Eu defino o xadrez como o jogo das tomadas de decisão. Porque para fazer um lance, você tem que imaginar muita coisa. São várias as suposições, hipóteses. E num aspecto mais vivencial, eu diria que é a vida de mentirinha. Porque o que é a vida? Senão a cada instante a gente tem que fazer uma opção. E algumas dessas opções saem caras na vida da gente, né? Certamente. O xadrez, como ele é simbólico, ele entristece quando o competidor perde. Porém, só dele ter refletido, ele ganhou muito, né? Esse é o significado do xadrez. E o ser humano, ele tem uma agressividade natural por instinto. É freudiano que eu vou falar. Sim. O que é a civilização? A civilização nada mais é do que a contenção dos instintos da sexualidade e da agressividade. Então, um aluno fala para o professor, professor, posso ir ao banheiro? E o professor, talvez despreparado, diga, deveria ter ido no intervalo. Sabe o que esse aluno vai pensar? Eu quero que esse professor morra. Porque a gente não admite que nada interfira no nosso desejo natural de prosseguir. Certo. A gente fica irritado, odiando aquele momento. Infelizmente, o homem está limitado por essa necessidade civilizatória. Sim. Então, a gente não pode matar, a maioria das religiões, eticamente, já defendem isso. E mesmo por uma questão de sobrevivência, o homem é social por uma defesa, ele tem que ter interdependência. Sim. E os jogos e os esportes surgiram na história humana para criar uma vertente, uma saída para esses instintos reprimidos. Então, um escritor, por exemplo,
ele pode cometer crimes nos livros, né? Um cartunista pode fazer uma charge mais violenta, né? A violência que ele teria em instinto, mas ele sublimou o processo de que você contém o instinto mais da agressividade ou da sexualidade, chama-se sublimação. Sim. Então, o que é a criação artística se não formas sutis de sublimação, mesmo que o autor não perceba isso? As nossas escolhas estão muito inseridas nessa ideia de sublimar. E eu vejo o jogo de xadrez como uma das grandes fontes de sublimação. Todos os esportes são, de uma forma geral. Tá. Mas o xadrez, em particular, por exigir muita tomada de decisões em sequência, ele cria uma perspectiva de tentar mostrar os medos, ele evidencia, de certa forma, os medos que a pessoa vive, a insegurança ou a agressividade. Tem jogadores que não sabem perder. Termina a partida e destrói tudo. Assim. Bom, é uma competição, né? Eu olhei disfarçadamente para o meu amigo. Hoje não, eu tenho a impressão. Mas ele fica... vários jogadores são assim. Porque, imagine você ficar lá 2, 3 horas jogando com precisão, perfeitamente, e depois um pequeno detalhe destrói todo aquele esforço. Mas os tabuleiros voam nessa hora. No fundo, o xadrez é uma batalha de egos, de inteligências. Sim. Por isso que a derrota é tão dolorida. Muito bem. Tanto no nível de principiantes, né, quanto no nível profissional. Mas o xadrez também ele ensina a perder. Porque a derrota você sabe, eventualmente pode ter sido um erro seu, uma tomada de decisão errada, como o Telles disse, mas frequentemente a superioridade do seu adversário ela é notória. Então, os psicólogos, as pesquisas acadêmicas sobre o xadrez, elas ressaltam esse fato de que o xadrez ajuda a admitir a frustração, a viver a frustração da derrota de uma maneira, enfim, suportável, sem você... É uma maneira de você ir adquirindo maturidade nesse aspecto. Olha, eu, do alto da minha ignorância suprema de xadrez, eu estou falando aqui como um cidadão comum que não entende patavina de xadrez. Então... tem tudo isso que vocês estão falando é muito nobre, é muito filosófico e tal. Só que são seres humanos praticando um esporte, tem competitividade. Sim. Então, e tem muitos casos de pessoas que ficam mal da cabeça. Não sei se por muito esforço, com os mestres, não tem gente que parafusa menos também. Casos de gente que se desequilibrou também, professor? Que eu lembro que de senso comum é o Mequinho. Se não existisse de alguma forma, eu acho que... não haveria esse livro. Então o Telles o mais apropriado para falar nesses parafusos a menos. E aí? Você como árbitro, certamente você presenciou muitos casos de desequilíbrio, né? Numa época eu criei uma figura de expressão de mau gosto, a fauna enxadrística. Fauna. Porque existem jogadores agressivos, já vi agressão física no próprio livro, conta duas agressões físicas. Porque, como o Renato falou, a pessoa não se contém, ela não reconhece a superioridade do adversário ou as próprias limitações. Sim. Esportes de alto rendimento são mais agudos nesse sentido. Tá. Todos os esportes de alto rendimento. O esporte só de lazer, ou apropriado para criança, tal, não tanto. Mas quando a criança fica competitiva, também ela fica agressiva, numa fase da vida. Até que, o Renato falou muito bem, a pessoa não aprende só a ganhar, ela aprende a perder. Que é a própria vida, né? Quantas frustrações a gente tem, quantos planos que a gente... suspende, né? A gente suspende com uma certa frequência. E então o sentido da tolerância no xadrez também implicitamente ele está contido no jogo. A linguagem minha talvez seja um pouco filosófica, mas o xadrez para a criança. O xadrez para a criança é incrível, porque
ela fica mais maravilhada com os movimentos das peças como se fosse uma coreografia, do que com a ideia do xadrez, que é atacar o rei de tal forma que o rei não tenha como fugir. A expressão checkmate não é a morte do rei, embora o significado original seria a morte do rei. Sim. Mas o xadrez não termina com a morte do rei, porque o rei nunca é tomado, nunca é capturado. Quando que é um checkmate? Quando você não tem como impedir um ataque direto. Diante de um ataque direto, o jogador de xadrez tem ataque direto ao rei. Sim, sim. Ele tem 3 possibilidades. Fugir, achar uma casa em que não continue o ataque, colocar uma peça entre a peça que ataque esse próprio rei, seria um escudo, ou capturar a peça que está atacando. Caso não tenha condições de nenhuma de resolver por aí, é o checkmate, terminou a partida. Então, o checkmate é uma ameaça que não tem saída. Para a criança não tem isso. Para a criança, a coreografia das peças é interessante. E elas têm uma mente mais reativa. Quando a gente começa a jogar damas, xadrez, o que seria a mente reativa? É assim, se faz um lance, eu quero fazer um em seguida, não importa. Se você for muito rápido, eu quero ser rápido. Não seria uma mente proativa, em que eu tenho que considerar algumas condições antes de efetuar o lance. Essa passagem da mente reativa para proativa acontece para a criança, quando ela começa a gostar muito de xadrez, e, curiosamente, ela transfere para a vida dela. A mãe fala assim, você não vai sair. Ele não briga. Antes ele brigava na hora. Ele fica pensando por que não quer que saia. É mais ou menos essa a ideia. Então o xadrez ele ajuda realmente, como você falou, no desenvolvimento, no amadurecimento, né? Desenvolve habilidades para a vida, certamente. Tomada de decisão, você tem que planejar, porque quando você toma uma decisão no xadrez, você vai movimentar uma peça de tal ou qual maneira, você já tem que prever a reação do adversário, você tem que prever o seu lance seguinte, o lance seguinte do seu adversário. Então, isso você tem que ter uma visão ampla das coisas, né? Exatamente. Uma ação que vai gerar uma consequência e você vai ter uma reação a essa consequência. Então, isso... Enfim, isso é notoriamente aplicado na nossa vida, né? Você vai tomar uma decisão de vida, você vai saber as consequências, como que você vai reagir. E num plano assim mais prático, pedagógico, né? Você tem escolas em São Paulo que, por exemplo, é um aluno que está tendo um baixo desempenho em matemática, ele é obrigado a frequentar as aulas de xadrez. Olha só. E você tem... enfim, tem muitas estatísticas. O xadrez é muito estudado nas universidades, que mostra que o aluno tem uma melhora de desempenho posterior às aulas de xadrez. Olha, né? E você, professor, certamente viu muita gente florescer por conta do xadrez, né? Mas, Érico, agora uma coisa importante. Não vou citar o nome por uma questão ética, claro. Mas aqui em Piracicaba tinha um jogador de xadrez cuja história é interessante. Um dia a mãe dele apareceu no clube de xadrez de Piracicaba e falou, o senhor trabalha aqui? Eu falei, presido aqui, eu era presidente do clube. Eu tenho um filho que tem um retardamento e será que ele consegue jogar xadrez? Eu falei, traz ele, ao menos ele diverte com os movimentos das peças, né? E você acredita, Érico, que ele ficou um grande jogador de xadrez, um ótimo, não vou dizer competitivo de título nacional, mas mesmo jogadores experientes tinham que ter algum cuidado. Isso aí fez com que houvesse um verdadeiro milagre na vida dele. Tanto é que ele decorava tudo para concurso público e sempre era aprovado em concurso público. Isso. E ele tinha retardamento mental. Então, muitas vezes as escolas valorizam muito os melhores alunos, mas o mais brilhante papel da escola é fazer com que aquela criança tímida ela seja integrada, que aquela pessoa com dificuldade ela se supere e tenha autoestima, né? E o xadrez, muitas vezes, esse que eu vejo mais bonito no xadrez, se eu vejo algumas transformações, de crianças que, a princípio, buscam no xadrez uma fuga. Eu vou falar por quê. Porque o xadrez, as pessoas não se conversam, ficam em silêncio. Hoje então... E a criança, isso, hoje, em muitas situações está assim, né? Mas com o tempo, o xadrez também
provoca um processo de socialização, que a criança quer comentar as partidas. E então ela remove um bloqueio. Tem um pensador que diz assim, que para que a gente evolua intelectualmente, não é necessário que se acrescente nada. Basta que se removam os bloqueios anteriormente que a gente mesmo impõe, né? Ou que a própria cultura impõe. Mas o xadrez em alguns casos, ele é milagroso. Ele muda muitas pessoas. Obviamente, outros esportes também, judô, esportes de uma forma geral, modificam as pessoas. Mas o xadrez eu já vi casos incríveis. E mesmo entre os grandes campeões mundiais, alguns deles tinham vários problemas comportamentais que seriam submetidos hoje à internação. Nesse caso de retardamento, a princípio eu pensei que ele estava se referindo a mim. Que isso? Que isso? O Renato, ele sabe quem é a pessoa que eu estou falando. Mas olha, deixa para lá. Deixa pra lá. É uma confissão. Olha isso, que isso. Houve um jogador, Pillsbury. Pillsbury, ele conseguia jogar às cegas. O que é jogar às cegas? Sem ver os tabuleiros. Contra 20 jogadores em salas diferentes que cantavam os lances. E ele sem tabuleiro nenhum. Enquanto ele jogava partidas de um jogo de baralho que quase não usa no Brasil, Wish. Ao mesmo tempo, ele enfrentava 20 jogadores fortes jogando esse Wish numa sala de baralho e normalmente vencia todos. O final foi triste. Morreu totalmente insano. Puxa, totalmente insano. Mas era uma... Desculpa interromper. Quero dar um depoimento de dois grandes personagens também que falaram contra o xadrez. Olha. Um deles foi um dos primeiros grandes campeões. Ele chamava-se Paul Murphy, americano do século XIX. Depois ele foi para a Europa. Ele ganhou de todo mundo nos Estados Unidos, foi para a Europa, ganhou de todo mundo. E naquela época não tinha campeonato mundial, mas ele é considerado um dos melhores jogadores da história. E ele dizia o seguinte: jogar xadrez é uma atividade de gentlemen, de cavalheiros. Mas jogar bem xadrez é uma atividade de idiotas. Por que ele dizia isso? E quem tinha uma opinião semelhante foi Thomas Moros, que foi autor do clássico Utopia. Sim. Porque para aprender a jogar bem xadrez, você tem que dedicar muito tempo para estudo. Então, tanto no caso do Moros quanto do Murphy, eles abominavam esse tempo que você roubava da vida para aprender xadrez. É lógico que quem é apaixonado por xadrez, né, quem é o xadrez, quando você aprende, você fica adicto. Eu fiquei adicto. Você fica encantado. Adicto foi bom. Então, mas você sabe... E você quer conhecer mais. Sim, né? sim. Então... Mas sabe, eu acho assim, eu já ouvi, pessoal, muita gente dizer que se você, para você ficar muito bom em alguma coisa, você tem que ser assim. Obsessivo. Realmente. Que é a característica de um adicto, né? Um argumento forte. Obsessivo. Só que o obsessivo, ele não acha que ele está roubando o tempo da vida dele. Ele não está roubando a própria vida. A vida é isso, exato, né? Muito bom. Exatamente. Muito bom. Não é por isso que muita gente enlouquece, professor? Nesse sentido a gente tá, tudo bem, a gente defende, né, os benefícios, tudo que pode ter de bom, mas pode ser também, em muitos casos, uma obsessão. Eu não vou demonizar xadrez, que eu não estou para isso, é só a cutucada necessária para a gente refletir também, né? Freud dizia que todo ser humano é neurótico, que varia o grau. A obsessão realmente, ela vira uma couraça na vida da pessoa. Sim. E não, raras vezes, ela cobra perfeccionismo. E talvez a beleza humana é que a gente nunca alcança a perfeição, né? Exatamente. Então, essa ponderação seria necessária para evitar uma loucura mais extremada. Sim. Que a loucura nos acompanha em tudo, né? O que é o artista, né? Não, senão... até vou contar uma coisa, desculpa interromper, que é uma coisa da obsessão. Que acho que você vai lembrar de situações assim, que é o seguinte: eu, como cartunista, muitas vezes eu estou em lugares com colegas
e fica aquele povo desenhando no guardanapo. Você deve ter visto até na época do Jornal à Noite, sim, talvez, sim. Aquela coisa. Também por conta de introspecção. Você é uma espécie de uma fuga. E também é um exibicionismo. Olha o que eu sei fazer. Eu tô mostrando. O Caruso era um pouco assim, ou bem assim. Então. Ele mesmo confessava, não consigo parar de desenhar. Então, aí só que eu penso o seguinte, eu sou cartunista, estou fazendo podcast aqui. Podia não fazer. Só que assim, eu não me acho tão obsessivo assim a ponto de dedicar toda a minha existência só a isso. Então, pode ser que eu seja pior que muito colega. Mas eu acho que eu estou vivendo coisas, experiências diferentes. Cada um sabe de si, evidentemente, né? Mas assim, claro, o enxadrista, ele pode também, não precisa ser necessariamente um mestre e ter aquilo na vida dele também, né? Eu me lembro que o Boris Kazoy, ao fazer uma matéria pela TV falando sobre xadrez, ele fez um parênteses, ele era o âncora, ele falou, aqui entre nós, eu me arrependo tanto de ter me dedicado ao xadrez. Por 2 ou 3 anos, foi um tempo perdido na minha vida, que não aproveitei em nada. Eu, se tivesse chance de conversar com ele, eu diria, quantos médicos e engenheiros não desenvolveram o raciocínio lógico jogando xadrez? Porque o xadrez é propedêutico. O que seria uma atividade propedêutica? É todo tipo de conhecimento que a gente adquire que você vai utilizá-lo em situações totalmente diferentes, sem que você se lembre de onde vem. Então, por exemplo, alguém em matemática aprende fatoração em evidência, fatores comuns em evidência. Passa o tempo, o médico fala, não vou usar matemática. Mas vem um paciente com determinados sintomas e determinada característica. Vem outro com semelhante e assim por diante. Ele está usando um raciocínio que ele aprendeu que ele nem sabe onde, foi na matemática. Esse é o sentido propedêutico. Então eu diria para o Boris, nada... Você não perdeu o tempo. Não foi em vão. É uma ilusão que você tenha perdido o tempo. Você ganhou muito. Ganhou muito. É óbvio que quando é obsessão, as pessoas suspendendo tudo, como um Bob Fischer, por exemplo, ele amou tanto xadrez que nem namorou, não teve nenhum tipo de sexualidade, em nada. Sim. Ele se envolveu até ficar um ermitão no final da vida e morrer isolado. E ele é considerado um dos maiores fenômenos de xadrez da história humana. E isso era um sentido de obsessão. A obsessão é uma tentativa de chegar à perfeição. Então, precisa ser domada. De certa forma, precisa ser domada. Errar é bom. Errar é bom. No momento em que você erra, ou uma situação adversa, você fica triste. Passado muito tempo, você percebe que você aprendeu tanto com aquilo, foi importante na sua vida, foi importante que aquilo acontecesse também. E, olha, dá para notar, né, a questão do educador, né? Sim, sim. Não é à toa que ele é um árbitro de xadrez, né? E não um campeão de xadrez, né? Ele é o grande mestre da arbitragem brasileira de xadrez. Como é que você chegou nisso, professor? A vontade de organizar eventos aqui em Piracicaba. Desde os 16 anos, eu lia sobre organização de xadrez. Naquela época, a literatura muito inacessível, nem havia. Quando muito, eram livros estrangeiros, que com muita dificuldade a gente tinha acesso. Era o tempo que você tinha que suar a camisa para conseguir informação, né? Não havia um Google, não havia uma biblioteca. Mas ali, a vontade de organizar, de propiciar momentos interessantes para todos ali, motivar as pessoas a praticar no xadrez, porque eu via um valor no xadrez, achava que transformava as pessoas. E ali nasceu minha vontade. Mas árbitro mesmo era local sem grandes perspectivas. Até que me inscrevi para um campeonato de xadrez no litoral paulista em 1972. E fui para jogar junto com o Neville Leone de Piracicaba, um grande xadrista, 30 anos campeão piracicabano. E nós fomos para esse torneio. E lá chegando, o árbitro do torneio era Félix Sonnenfeld, árbitro internacional,
campeão mundial de problemismo de xadrez. Olha. Inclusive, uma das crônicas, uma biografia, é sobre o Félix Sonnenfeld. Tem do Mequinho e sobre ele, né? E também, dois perfis, né? Dos perfis. E um deles é da mestra, que eu gostaria de falar, mestra internacional, Ruth Cardoso. Mas o Félix Sonnenfeld, quando foi da segunda para a terceira rodada, era um torneio difícil de ser arbitrado, porque eram muitos competidores, 180, e num sistema chamado Sistema Suíço de Emparceramento. Curiosamente, eu surpreendi porque eu conhecia o sistema. E o Félix era um senhor de idade, deveria ter a idade que eu tenho atualmente, 70 e poucos anos, 75, e ele sentiu-se mal, ele ficou adoentado. E o presidente da Federação Paulista, João Miguel, falou: Roberto Teles, eu soube que você sabe organizar, você sabe? Olha. Eu tremi, porque era um torneio internacional. Mas eu falei... eu acho que eu sei. Eu acho que eu sei. E no fim eu fui muito bem, não é vaidade, mas eu fiz o torneio e ali nasceu um árbitro mesmo, porque adquiri confiança e começaram a surgir convites. Daí eu mudei para São Paulo e lá em São Paulo havia a Academia Capablanca de Xadrez na Rua Augusta, quase na Paulista. E lá eu comecei a arbitrar e também dar curso de arbitragem. Muitas pessoas perguntam, com quem você teve seu curso de arbitragem? Eu não tive, porque não existia no país, eu que criei esse curso. E isso aí acho que o Renato não sabia. Isso não. E daí foi isso, eu criei os cursos de arbitragem no país. Você se fez, então. Então, porque a minha ideia de curso de arbitragem não é ensinar as regras para o árbitro, é para que ele entenda o papel de educador e um mediador de conflitos. Tem um poeta romano, Terêncio, que diz: sou humano, e tudo que é humano não me é estranho. Por que estou falando isso? Porque pode haver agressividade, pode haver desentendimento, e o árbitro está ali para tentar conter, fazer com que o emocional não supere o racional e explique a regra para a competição ter andamento normal. Nem sempre consegue, mas a ideia é essa. Certeza que não. Mas foi assim que nasceu o árbitro. E qual foi a situação mais adversa que você se lembra de ter passado como árbitro? Bom, seria difícil até selecionar uma específica. Tem muitas então? Conta para nós. Uma delas, um jogador está jogando, tem um relógio, no jogo de xadrez oficial usa-se um relógio, e esse relógio você tem um determinado tempo para fazer os lances. Se esgotar esse tempo, se perdeu. E esse jogador estava apurado no tempo, isso aí ele tinha pouquíssimo tempo, ele estava melhor na posição e pouquíssimo tempo. E naquela época havia uma regra: um lance irregular no final da partida, nos últimos 5 minutos, perde a partida, perdia a partida. Até aqui você tem uma dos textos aqui das crônicas, você usa o lance impossível, né? O lance impossível, é esse mesmo. Então, que causava um terror, né, no ambiente. Estou me referindo a esse fato. Sim. E eu não falo o nome do jogador também, por uma questão de ética. Uma pessoa que eu admiro muito, embora ele ficou definitivamente contrariado com a minha decisão. Ele estava tão tenso que ele aproximou a mão dele próximo à rainha, que é a dama do xadrez. Não fala rainha, fala dama. Sim. Ficou com a mão próxima ali, a peça, tremendo, e uma hora ele esbarrou na peça, a peça caiu. E ele levantou a peça. Só que, e daí ele vai ter que jogar com a peça, né? Mas ele continuou pensando, no fim ele jogou outra peça. E o adversário dele falou, perdeu, porque jogou, né? A peça tocada é a peça jogada. Sim. Ele olhou para mim e falou, ele não falou árbitro, seu juiz, meu adversário está mentindo. E o adversário não estava mentindo. Eu falei, realmente você derrubou a peça e você não pediu, avisou que poderia arrumar. Tem até uma expressão que é mundial, que é jadub, eu arranjo, eu arrumo. E ele não usou, então ele era obrigado. Ele falou, você está louco, você está me perseguindo. E eu até fiquei surpreendido, porque era uma pessoa que eu admirava muito, uma pessoa,
um cavaleiro, um gentleman. Mas o sangue que estava começando a subir. já. E ele falou assim, estou sendo roubado. Falou algumas impropriedades lá. E, infelizmente, eu decretei a derrota dele por seguir as regras. Na época, eu já fiquei pensando, ele não admitia algo que ele fez. Mais tarde, no curso de psicanálise, eu descobri que tem um mecanismo de defesa que chama mecanismo da negação. Você não admite que você falou algo para alguém e você falou. Você falou. Principalmente nas brigas, conflitos familiares, né? Não fui eu. Não fui eu. Você está falando isso. Mas esse foi o fato mais ruim que eu tive, sim. Tá. E tive um outro fato também num torneio em Uberlândia, em que um jogador me procurou e disse, meu adversário está dormindo lá no tabuleiro. Opa! Acontece. Já vi outros casos. O do meu amigo aqui ao meu lado dormiu durante uma partida. Fazendo caixinha no cabelo, dormiu. Mas daí, no caso do Uberlândia, é mais triste a história. Havia morrido no tabuleiro. Nossa! Era um senhor de idade, talvez tenha infartado, só soube que ele já saiu morto do clube. Eu tentei até minimizar um pouco para levá-lo, sem causar grande alarde, né? Me lembrou até a morte desse jogador recentemente, do Nacional do Uruguai, né? No jogo contra São Paulo. Morreu, faleceu ontem, inclusive. Foi muito triste. Mas esse é um caso, assim, não é um caso contra mim, mas é contra a natureza humana, demitindo, né? Isso é um tipo de situação incontrolável mesmo. Fatalidade. Fatalidade, exatamente. Tem um outro fato que é curioso, mas o Maurício não tem no livro. Tá. Em 1993, eu creio que é 93, ou 94, houve um campeonato mundial de categorias aqui, sub-18 no Brasil. 104 adolescentes jogaram, 52 homens e 52 mulheres, do mundo inteiro. Tinha os jogadores brasileiros, mas de vários países do mundo. A maioria dos países onde o xadrez é praticado. E a alimentação era servida no hotel onde estava sendo realizado o torneio. Já no segundo dia, houve uma reclamação geral dos estrangeiros que não suportavam arroz e feijão. Problema cultural, digamos assim. É um problema cultural. E eu pensei que eu tive uma brilhante ideia. Eu falei assim, eu juro que eu pensei. Eu falei assim para os organizadores. Mr. Lobo, se a gente fosse... Se nós fizéssemos as refeições numa churrascaria, seria melhor, porque assim a pessoa na mesa de frio se serve, mesmo que seja vegetariana. Brilhante, vamos fazer isso. Transferiram. Só que eu me esqueci que tinha jogadoras da Índia. E o que seria o espeto sendo cortado? É Deus servido em fatias. E a jogadora Mohota, da Índia, ela ficou tão mal que ela teve que ter atendimento médico e foi embora, saiu do campeonato. Passado alguns meses, eu li numa revista New in Chess, as notícias lá do xadrez, New Chess, e fala, Mohota, depois de um tempo de afastamento, voltou a jogar. O complexo de culpa. Você sabia muito bem o motivo desse afastamento. Até hoje. Hoje seria racismo. Pois é. Até hoje eu peço perdão pela... Seria imediatamente cancelado. E ainda eu fiz sociologia, que eu tinha que ter um profundo conhecimento do respeito cultural, né? Mas realmente foi uma coisa hilárica, né? Digamos que ela tirou umas férias involuntárias. É bem provável que tenha outros motivos. É possível. Então, pessoal, eu queria fazer referência aqui. Primeiro, antes de eu chamar aqui o depoimento especial aqui, eu queria que você, Renato, falasse do processo de edição do livro. E como é que você teve a ideia, como é que esse livro veio ao mundo aqui. Entendi.
Bom, como eu convivo com o Teles e já conhecia várias dessas histórias antes de serem publicadas, né? E com uma certa frequência ele me mandava artigos sobre filosofia, sobre arte. Isso publicados onde? Não, revista, mandava jornal, pra, ou... dar uma olhada, o que você acha e tal. Tá. E então eu comecei a incentivá-lo a publicar um livro, uma coletânea de texto. Isso faz quanto tempo? Você lembra? Isso acho que desde 2018, né? Creio que sim. Então é recente essas cutucadas aí, que tal fazer um livro? Na minha vida tudo tem mais de 5 anos. Tudo que aconteceu comigo há mais de 5 anos. Mas o Teles, ele sempre foi uma pessoa, dava aula, várias atividades simultâneas, não tinha tempo, ou enfim, não estava interessado. Até que em 2022, em novembro, foi o aniversário dele, e eu dei como presente a capa de um livro. Inclusive com os textos de orelha, de contracapa já escritos e que foram utilizados nessa versão que foi publicada. E ele até me confessou que tinha ficado emocionado e tal. Eu falei, bom, agora acho que o projeto vai deslanchar. Mas não, não tocamos mais no assunto, ele não mencionou, não fez mais menção a essa ideia do livro, né? Até que no ano passado, em 2023, depois o Teles passou por uma situação de saúde muito delicada. Aí, para minha surpresa, no início desse ano, ele já me mandou, acho que foi em janeiro, já uma batelada de umas 30 crônicas, e falou, eu quero fazer o livro. Olha, quando aceitou foi instantâneo. Já veio na força do ódio mesmo. O que você tem a dizer em sua defesa? Faz logo isso aí. E daí ele se entendeu com uma ex-aluna que é ilustradora, a Giovanna Volpon, né, que você vai ouvir também, né? Isso. E a edição do livro foi bem tranquila, porque a gente não estabeleceu data de lançamento, não tínhamos prazos a cumprir, então cada um foi no seu ritmo. O Teles me mandava as crônicas, iam para a Giovanna, mais ou menos numa semana ela já me mandava as ilustrações. E eu fui arquivando ali os arquivos e só comecei a trabalhar no projeto gráfico, na edição mesmo, depois que a gente decidiu dar uma parada ali nos 42 textos, né? Legal. E também nos entendemos rapidamente sobre o título. A capa, tínhamos a ilustração do Paulo Caruso. Aí pode pôr no telão aqui de novo, Danilo. Quem está em casa vai ver a capa aqui, nas dimensões que o Paulo Caruso merece ser mostrado, né? O Paulo, essa caricatura sua, professor, tinha bastante tempo no seu acervo pessoal? Como é que é? Ela é de 2023. Tá. Começo do 2023. O Paulo já estava com câncer de próstata. Sim. E como eu fui professor do filho dele há muitos anos, olha, ele me ligava para falar sobre o filho, agradecia a força que eu dei para o filho, porque foi um momento difícil, tanto é que o filho está fazendo medicina. Olha só. E eu me sentia envaidecido ter amizade de uma pessoa que é uma referência lógico, na arte no país, né? Lógico. E aproveitava para falar algumas coisas filosóficas, se é que são filosóficas. Mas não era autoajuda, isso eu garanto. Para que ele tivesse uma motivação. Mesmo porque o sentido da vida é a sequência que o filho vai dar à própria vida. Não é isso? Sem dúvida. Inclusive, estou me lembrando agora, né? Nós chegamos a nos reunir uma vez, nós três, para projetar um livro sobre Piracicaba e uma ideia que a gente poderia retomar com outro ilustrador. Porque você está me apontando. Você conhece algum? Estou conhecendo um. Mas depois a gente conversa sobre isso. Legal. É papo sério. Que bom, que bom. Mas então, aí a participação da Giovanna, como se deu? Ela foi sua aluna, né? Foi minha aluna. Foi assim, ela era a melhor aluna de uma turma de terceiro ano do ensino médio. E eu dava aula de filosofia e sociologia para ela. Faz tempo isso?
Faz 4 anos. 4 anos, tá. E a maioria dos professores achavam que ela devia tentar medicina. Porque ela reunia todas as virtudes de uma estudante vitoriosa. Mas ela falou, eu gosto de arte, professor, eu gosto de desenhar. E eu sempre entusiasmei as pessoas naquilo que elas gostam. Desde que não falasse eu quero ser viciado em crack, daí... Vai, bom, vambora. Isso. Então a vida são escolhas. Eu achava isso. Aconteceu até um paralelo, mães que vieram falar, tire da cabeça minha filha, que a minha filha quer fazer educação física. Eu falei, minha senhora, me desculpe, mas educação física é bonito, é uma coisa bela. Mas vai passar fome. E eu escuto isso até hoje, viu, professor? Né? Se você... Se eu tivesse seguido medicina... E eu sempre disse, não vai passar fome. Se ela ama isso aí, ela vai ser bem-sucedida e, de alguma forma, ela vai ver feliz, e é o que importa. Porque os pais, inconscientemente, se projetam nos filhos. Gostaria de ter um filho médico, um filho advogado. Aí vai buzinar na orelha do pobre professor. Eu nunca ouvi falar, eu quero ter um filho cartunista. Eu também, nunca ouvi, não. Na área de design gráfico tem aquele meme famoso até que o filho vai até o pai e confessa que ele decidiu seguir a carreira de designer gráfico e o pai cai em prantos. Né? Ainda que hoje você tem a opção, porque no tempo que eu comecei, a opção talvez fosse publicidade e propaganda, que é o que dá dinheiro, teoricamente, né? Áreas ligadas, época, né? A maior dificuldade do designer gráfico era explicar para a mãe dele e para a namorada o que ele fazia. Exatamente. Exatamente. Hoje ainda tem designer, né? É chamado. Evoluiu muito, né? Então, hoje todo mundo reconhece que o bom design faz a diferença, né? E sobre a Giovana, eu conheci o potencial intelectual dela. Eu não conhecia os trabalhos dela, nunca tinha visto. Não conhecia. Eu já vi um dia passando assim, andando pela classe, eu percebi que ela estava fazendo um desenho relativo à motivação da aula. Zoando, talvez. Não, ela estava até concentrada. Você percebe que ela estava gostando da aula e ela criou estava decodificando a aula alusiva em forma gráfica. Mas eu percebi, eu tinha uma avaliação de que ela seria capaz. Eu falei assim. Daí eu cheguei e falei, Giovana, convidei. Estou fazendo um livro, assim, tal. Você não faria ilustração? Ela ficou feliz ainda, ela falou, vai ser bom porque vou inaugurar meu portfólio, né? E foi o primeiro trabalho dela que eu sei, que eu saiba, não conheço assim toda a história. Mas ela realmente foi surpreendente, teve algumas coisas muito boas, né? No geral, atendeu muito às expectativas que eu tinha em relação ao que eu esperava das ilustrações. Houve momentos em que ela perguntou, o que é mate ajudado? Checkmate ajudado é quando é uma composição de xadrez em que é como se fosse um suicídio. O condutor das negras fazem as brancas darem mate. Então e no fim ela criou uma ilustração interessantíssima para isso. Ela entendeu bem a ideia. Mas essa é a Giovana, uma pessoa admirável. Que bom. Temos a versão do professor, agora vamos mostrar a versão da aluna, né? Isso. Aí o Danilo pode colocar o depoimento que ela mandou especialmente aqui no podcast. Vai lá, Danilo. Oi, eu sou a Giovana Volpon Aquilino, eu fui ilustradora do livro Checkmate e hoje eu vim contar como foi esse processo de ilustração. Primeiro, como eu conheci o Teles, eu conheci ele no meu ensino médio, na Escola Centro Educacional Convívio de São Pedro. Ele foi meu professor de redação, filosofia, sociologia. Ele também dava apoio para os alunos nessa parte de escolher qual profissão iria seguir. Naquela época eu ainda estava um pouco em dúvida em qual profissão seguir. Eu sempre gostei muito de desenhar, de arte, de comunicação visual.
E eu estava em dúvida se eu seguia para essa parte ou se eu acabava indo para outras disciplinas que eu gostava também na escola, como matemática ou biologia. No final das contas, eu optei por esse lado artístico, até porque é o que eu realmente amo e isso não ia mudar, era o que eu mais amava. Eu prestei vários vestibulares para design gráfico e acabei escolhendo o da Belas Artes, de design gráfico em Sorocaba, e fui morar em Sorocaba. O Teles, no final da minha graduação, me procurou comentando que ele tinha feito um livro, que ele estava criando um livro e ele gostaria que eu ilustrasse. E eu fiquei muito honrada por essa oportunidade, até porque eu já tinha comentado com a minha família que quem tinha me colocado na faculdade foi o Teles, porque ele que realmente me ensinou a escrever bem. Então, os meus pontos mais fortes no vestibular sempre foi a redação. E quando ele me deu essa oportunidade de retribuir todo o apoio que ele tinha me dado, eu fiquei muito feliz e aceitei na hora fazer as ilustrações. O processo basicamente foi que eles me deram todas as crônicas, eu li todas. Eu sempre pensei também, tentei identificar o que a crônica queria comunicar. Normalmente as crônicas são mais cômicas, mas tem algumas crônicas que tratam alguns assuntos com mais seriedade, então eu sempre tentei tomar cuidado com isso. Eu fazia de 2 a 3 esboços e o Teles ou o Renato Ferrante, que era o editor, me ajudavam a escolher qual seria a melhor versão, a fazer alguns ajustes. E foi resumidamente esse o processo. No final, a gente acabou analisando algumas ilustrações e a gente fez alguns ajustes, mas resumidamente foi isso. Eu já peguei o livro em mãos e eu achei muito bonito, a diagramação ficou muito linda, toda a parte visual e também o conteúdo é muito bom, é muito engraçado. Até pra mim, que não sou muito familiarizada com o xadrez, eu não jogo muito, mas o Teles me deu todo apoio na questão de termos, nas questões de conceito. E eu gostei muito de participar, foi uma oportunidade incrível, principalmente para ser o meu primeiro trabalho envolvendo ilustração. Fico muito grata pela oportunidade. Atualmente eu fui para outra área envolvendo comunicação. Eu estou focando em design digital, então aplicativo, site, essa parte do visual da interface, mas eu nunca vou conseguir abandonar a ilustração porque realmente é o que eu amo. Então, muito obrigada, Teles, pela oportunidade. E eu espero que vocês gostem das ilustrações. A versão da Giovana aqui, da participação dela no livro Checkmate. Parabéns, do professor. Giovana. Muito legal. Parabéns mesmo. Ela inaugurou muito bem o portfólio dela. Sim. Muito bem. E quais são os próximos passos da carreira desse livro? Dessa obra aqui? Que para leigos, né, como eu falei, as pessoas, acho que 99% da humanidade que não tem esse traquejo, essa intimidade, conhecimento com o xadrez, né? Então, muito obrigado por começar a dar acesso a esse mundo para nós pobres mortais, né? Talvez o ineditismo desse livro seja que ele não se limita a xadrez técnico, ele não é um xadrez técnico, são histórias, e antigamente falava histórias, né? Histórias. Causos. O Renato denominou causos. E também um árbitro falando de xadrez, o que tem a impressão que não existe ainda no mundo isso aí. Está tendo muita aceitação, muitos elogios, assim, além do que eu esperava e talvez além do que eu mereça, de pessoas que publicam textos no Facebook e outras redes sociais, elogiando o livro. Hoje mesmo eu fiquei muito feliz que um árbitro internacional de Portugal, e até ele tem um apelido, Carlos Xadrezante, porque quem joga xadrez é chamado enxadrista. Sim. Ou xadrezista, mas o termo mais culto seria enxadrista. Sim, mas esse que eu ouvi falar mais assim. E eu fiquei feliz que um árbitro de Portugal tenha se interessado pelo livro, né? Foi uma coisa que me emocionou, fiquei feliz. Dia 12, depois o Renato fala melhor, dia 12 de setembro, provavelmente, o livro vai ser disponibilizado pela Amazon, tanto a versão e-book quanto o livro físico. E
uma curiosidade. Por ter feito esse livro, eu já estou escrevendo um outro que não é sobre xadrez, é sobre ecologia. Então pegou gosto pela coisa. Então valeu a pena você sutilmente sair, né? Abriu um caminho novo de vida aí pro nosso amigo. Então você foi o professor Teles do Teles, né? Sim, incentivador. Eu acho que ele vai ser bem prolífico nessa área. Teremos vários livros aí. Pegou o gosto, né? Não, mas fala a verdade, é gostoso você pegar um produto assim, né? Olha, isso é meu, eu que verdade. fiz. Não, e o livro físico ele tem uma magia assim, especial, nada contra. Ele tem até um aroma, né? Verdade. Parece, a impressão que eu tenho, até como leitor, né? Eu consegui, graças a Deus, nesses anos todos, eu tenho trabalhos meus de quadrinho, ilustração e caricatura em 28 livros. Uau! Mas assim, fantástico. Em 30 anos, né? Mas você vai fazendo, é que é natural, a gente tá na área, parece que essas coisas vão chegando naturalmente, né? A internet me ajudou muito também. Eu não precisei pegar minha pastinha e ir nas editoras oferecer. Veio tudo, uma coisa foi puxando a outra, né? Então dá muito orgulho você ter um produto que você tem participação, né? Que você participou de trazer à luz, né? Sendo você o autor da capa ou sendo um colaborador envolvido no processo, o que for, maravilhoso, né? Qual que é o próximo aí que você está falando? O próximo livro é um livro curioso que eu penso também tem algo de inédito. Eu queria um festival de música, a exemplo desses antigos festivais da Record ou festivais estudantis que inclusive teve em Piracicaba. Sim. Só que é um festival de músicas no Pantanal e os compositores são macacos. Macacos de todo o Brasil. Então, eles estão preocupados com as queimadas, a devastação da floresta e eles querem fazer um grito de socorro para tentar evitar um processo de destruição total. O que é livro infantil, infanto-juvenil? Ele é juvenil, literatura juvenil, mas na verdade é para adultos, né? E daí eu convidei um amicíssimo, um compositor, Gelinho, Antônio Ângelo Tegon, que está concluindo as últimas músicas. São 10 classificados, são 10 músicas, em ritmos diferentes. Então tem um acalanto, que é uma canção de Niné, tem um rock heavy metal, tem samba, tem lambada. Enfim, então é um livro multimídia. É um livro multimídia. Isso, a ineditismo está aí. É um livro multimeios aí, multimídia. Digamos que a pessoa só tem um livro físico, mas haverá um link para cada música para que se consulte. Ou já um e-book com as músicas, né? Ou um audiobook. O audiobook está muito em alta e todo mundo do meio editorial está apontando como uma tendência forte para os próximos anos, né? E não sei se você já ouviu algum audiobook, mas é muito bacana. E os audiobooks no Brasil estão sendo muito bem produzidos. Mas os livros que se estendem para além do meio físico impresso, né? Eu participei de com tirinhas do meu personagem Dito Bendito, que chama Manual do New Rádio, que é um dos autores, é o Heródoto Barbeiro, jornalista. Sim, conhecemos. E aí, esse livro além de ser uma espécie de guia do rádio nos tempos da internet, ele tem depoimentos dos profissionais, só que eles não estão impressos no livro. Tem o QR Code lá que você vai lá nos depoimentos e vai para o YouTube. De 1 minuto cada. Olha que interessante. Então ele se estende, né? É um livro que vai além, né? Crossing de mídias. Então é um caminho muito Gostei rico, do né? crossing. Tá vendo? Eu só queria falar um pouco do e-book também, do Checkmate, que ficou muito bacana. Né? Ficou bastante fiel ao livro físico, né? E o e-book ele permite uma distribuição quase global. Por exemplo, ele chega a lugares onde isso aqui jamais poderia chegar. Teria Infelizmente, seria muita ótimo, né? Mas o Checkmate no formato e-book vai estar vendo nas Amazons do mundo inteiro. Ótimo. Então a gente já recebeu teve alguma repercussão lá em Portugal. Sim. Então a gente está com uma expectativa otimista aí de vendas, de contatos, enfim.
está sendo bastante surpreendente e gratificante também. Então, a partir do dia 12 de setembro, está no Amazon, é isso? Já está em pré-venda, só que ele vai ser liberado para os compradores a partir do dia 12. Versão física e e-book. Também, né? As duas. Legal. Já falou do projeto novo, né? Então, e na área da educação, tem perspectivas aí? Ou você quer fazer a sua análise a respeito do que você viu nesses anos todos como educador, não só no xadrez, né? As perspectivas que você tem, que análise você faz com relação ao meio ao qual você, de certa forma, continua pertencendo, só que com o xadrez, né? A educação. Qual é o futuro da educação? Ou perguntinha, né? Pergunta simples. Muito simples. É a pergunta ideal para encerrar podcast, né? Certo. É para dar gancho para outro podcast. Uma preocupação que acho que é de todo mundo que trabalha na área da educação é a inteligência artificial. Sim. Mesmo porque alguns alunos já apresentam as redações que são passadas para casa produzidas por inteligência artificial. Isso aí é preocupante. É preocupante porque eu entendo que é uma ferramenta fantástica, uma coisa incomum. Porém, o bloqueio que se faz com a inteligência artificial, ou provocada pela inteligência artificial, vai ser sentido em toda a educação. Porque você pode produzir uma tese de mestrado ou doutorado em 15 minutos, sem que você consulte um único livro. Ele já vem com bibliografia e tudo, e com a garantia que é impossível saber que foi produzido por inteligência artificial. Isso me preocupa bastante, não porque sou conservador, nem sou conservador, porque perderia o aspecto mais bonito da educação, porque educar, entre as várias concepções, é extrair, não é acrescentar. Basicamente, quando você educa um filho, educa um aluno, é extrair as virtudes daquela pessoa e não ficar acrescentando verniz para aquela pessoa e assim por diante. Então, eu tenho uma certa preocupação com o futuro da educação. Mas eu sou um homem sempre otimista. Eu acho que o ser humano sempre vai reagir no momento certo, desde que o Putin ou o ditador norte-coreano não tomem uma iniciativa mais perigosa. Eu só queria acrescentar mais alguma coisa nesse item, né? No início de junho, a gente participou em Atibaia é o maior encontro de editoras do Brasil. O encontro anual chama-se Encontro de Editores, Livreiros e Gráficos. Legal. Né? Então o encontro foi uma série de palestras e uma abordou a inteligência artificial. E o palestrante lá, que eu infelizmente não me lembro o nome, né? Ele disse que as inteligências artificiais hoje, patrocinadas, criadas pelas Big Techs, né? Elas são como buracos negros, né? Que elas estão absorvendo toda a informação gerada pela humanidade. Né? E o que está em processo agora é negociação de direitos autorais, porque o objetivo é que as inteligências artificiais possam comportar todos os livros que já foram escritos, toda a literatura que já foi produzida. Inclusive lá o palestrante comentou sobre uma negociação entre o New York Times e as Big Techs, que o New York Times vai ceder todas as edições que já foram produzidas para as inteligências artificiais. Olha só. Então agora você vai ter o que ele chamou lá de inteligência artificial generativa. E com esse conhecimento avassalador, ela vai ter uma capacidade de produzir textos, enfim, tudo aquilo que você solicitar, de uma forma muito mais sofisticada, qualificada e meio indistinguível da mão humana. Né? Então esse é o próximo passo. Tem algumas que já estão pirateando, né, romances e tal, já estão incorporando no seu... Ele citou um caso curioso nos Estados Unidos, de uma editora que publicou um livro infantil com ilustrações. E as ilustrações eram muito semelhantes à de um ilustrador vivo. Né? Então ele processou a editora e conseguiu demonstrar aos peritos lá que o acervo, o portfólio dele tinha sido capturado por uma inteligência artificial
e gerado novas ilustrações baseado nos traços dele. Nesse caso foi possível identificar a fonte, né, digamos assim. Né? Então, tem uma discussão de direito autoral, que está em andamento aí, né? Mas eu também, como Teles, eu sou otimista. No mercado editorial, a inteligência artificial já está fazendo uma revolução, ela já faz revisão, já faz tradução, já faz uma etapa que a gente chama de preparação de texto, que enfim, mexer no texto para dar um estilo, uma afinação, corrigir vícios de linguagem do autor. Né? Você, como editor, ainda não usou, né? Não. Porque eu estou vendo aqui que os nomes aqui do expediente do livro do Teles, ainda, ao que me consta, são de seres humanos, né? Registrados em cartório, bonitinho, com CPF e tudo mais. Eu asseguro para você que aí não foi usada inteligência artificial. Ainda não. Vamos ver. O que o futuro nos reserva, né? Mas eu acredito que há uma esperança, só o fato de um humano, né? Um humanista, né? Tá colocando no mundo um novo livro e você acolhendo essa produção do Teles, né? Não. Então, acho que não pode publicar um livro é um ato de heroísmo. No Brasil, né? Não, você me colocar nessa posição, mas... Não, mas não precisa se colocar. Você já é, né? O ato já é... Mas heróico, nesse encontro, né? Por exemplo, o clima era de bastante otimismo, apesar dos números. Lá foi apresentada uma pesquisa extensa do mercado editorial brasileiro, que os números não são muito animadores, né? Sim. Mas, por exemplo, está voltando uma valorização do impresso. Sim. Né? E a gente mantém o otimismo. Não, e é curioso, né? Porque tudo parece que é desfavorável, ladeira abaixo o nível cultural, o nível educacional, mas ainda os heróis existem, né? Ainda há editores, ainda há livros, né? Não para tanto. Eu dei aula no liceu, uma época, aula de xadrez, inclusive. Ele era professor, ele me passou as aulas, tinha uma classe lá de mais de 100 alunos. Né? Olha só. Fazia muito tempo que eu não dava aula, já dei aula décadas atrás, então tive contato com essa geração. Aí você fica muito animado, porque é um pessoal muito bem preparado, muito bem educado. Assim, educado falou de relacionamento humano, respeitoso. Com muito... Lógico que lá é um colégio que você poderia classificar de elite, mas são adolescentes, jovens, muito bem preparados. Eu fiquei favoravelmente impressionado, né, conhecendo. Então há uma esperança. Há uma esperança. E há também uma maneira muito prática de encontrar o professor no mundo virtual. Pode colocar aqui o slide aqui para a gente encerrar o nosso papo, Danilo. @ pelo Instagram, eu não sei se o senhor usa, é que o seu Facebook já está lotado. Né? Já está. Então é uma maneira das pessoas entrarem em contato pelo direct do Instagram, né? @Roberto Teles com 2 L's de Souza com Z. Roberto Teles de Souza, tudo junto. E para ter acesso ao livro, né, Renato? Pelo Instagram também. Pode entrar em contato, @3Gatos Editora. Por que esse nome? Que pergunta idiota. Não, olha... Eu acho que você não gosta de lagartixa, né? Pelo jeito. Né? Talvez você não goste muito de lagartixa. Não, é assim, eu tinha que abrir editora e não tinha a menor ideia de que nome. A epopeia do nome. E daí eu estava com um livro de uma revista de design, chama Communication Arts, americano. E eu olhei para a revista e tinha 3 gatos ali, muito bonitinhos. Eureka! Então foi imediato. Eu já tirei o nome, já tirei o logo da foto. Hoje eu mudei a marca, né, o logotipo da editora. Mas nasceu desse jeito instantâneo. Muito bom. Um problemaço que você resolveu de saída. Exatamente, né? Bastou olhar para baixo. Muito bom. Olhar para baixo às vezes tem suas vantagens, né? Ainda mais quando você tem uma revista como aquela. Muito bem.
Então é isso. Então, com esse sopro de esperança no ar, com um livro saindo do forno, né? Que vai ter, tenho certeza, uma brilhante carreira. É um público potencial gigantesco, né? Sim. Então, professor, muito obrigado pela sua deferência e principalmente em aceitar o convite para participar do podcast num espaço curto de tempo aí entre o convite e a sua presença aqui. No muito próximo, obrigado. você o chama como psicanalista, não É. mais. Tem muito assunto, isso que é o legal, né? Então, muito obrigado, professor. Érico, eu que tenho a agradecer essa oportunidade de falar um pouco sobre o livro. Realmente eu fico muito feliz de poder contribuir, porque eu acho que toda ação humana, as nossas ações, em tudo que a gente faz, é para tentar edificar um mundo melhor para todos. Então, não é só escrever um livro sobre xadrez ou sobre animais, é um compromisso que a gente tem de criar esse mundo em que todos possam ser felizes. Eu tenho uma ideia assim, eu não acredito, desculpe-me quem me ouve, em apocalipse, nada. Eu acho que a humanidade está no início de sua trajetória. A humanidade ainda engatinha. A gente não sabe nada de nada. E então, quando a gente faz um esforço no sentido da perfeição, na busca da utopia, mesmo que seja inatingível, a gente está num caminho certo. Nesse sentido, comparecer aqui ao ilustre, na sua ilustre presença, a do Renato, meu amigo, é uma satisfação. Agradeço de coração estar aqui, tá bom? A gente agradece. Tá bem. Renato, bom revê-lo, né? Então, Bom muito obrigado, revê-lo. né? Não, eu que agradeço pelo convite, foi muito legal. Espero que os seus ouvintes, Espectadores espectadores tenham internautas. paciência para nos aguentar durante esses 60 minutos. Aguenta. Não é questão de aguentar. O legal é que esse espaço aqui é muito, para usar uma palavra que às vezes é mal utilizada, democrático. É verdade, realmente é. Então, não é só a minha turma de desenhistas, são pessoas interessantes acima de tudo. Então, já fiz esse elogio e é merecido. Vale. Vocês são pessoas interessantes aí, entre os cento e tantos que passaram por aqui e outras centenas que venham em seguida, né? Então, muito obrigado. Nós que agradecemos. Muito obrigado. Valeu. Valeu. É isso aí, pessoal. Mais um episódio aqui, como eu disse, com pessoas interessantes, ilustres e ilustradas. Estamos aqui toda quinta-feira, às 8 da noite, às 20 horas, às 8 da noite, né? No canal do YouTube da TV Metropolitana de Piracicaba e também no canal do Ilustre Podcast. Todos no YouTube. A TV Metropolitana acolhe aqui esse programa há 1 ano, então estamos aqui trazendo sempre gente o mais diversificada possível aí de muita diversidade aí de pensamentos, de áreas de interesse, né? Então vamos continuar toda quinta às 8 da noite aqui na TV Metropolitana de Piracicaba, ou no estúdio, ou fora dele, mas sempre trazendo gente muito ilustrada e muito ilustre. Um abraço, até quinta que vem. Tchau, tchau.